Oi, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia de aula de Ciências Naturais. A aula ela vai ser no livro SESI, nas páginas 12, 13, 14 e 15. Mas antes de pegar o livro SESI, vamos pegar o caderno, colocar o cabeçalho com todas as informações para a gente poder ter estudos organizados. A gente tem que estudar de uma forma organizada, né? Bem, depois que pegou depois que fez o cabeçalho no caderno, agora vamos para a nossa aula, tá? Esse texto aqui, crianças, não está no livro SESI. Esse texto aqui, ele é uma pesquisa que eu mesma fiz. Por quê? Porque o livro, ele tá fazendo perguntas, né? Que precisam ser pesquisadas. Tá? O livro SESI ele é um livro que exige muita pesquisa. Então, eu fiz essa pesquisa e eu vou mostrar para vocês, tá? Fala sobre recursos naturais. Vamos lá? Os recursos naturais são de fundamental importância para a sociedade, mas eles podem se esgotar caso não sejam utilizados corretamente. Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos que são disponibilizados pela natureza e que são utilizados pelas atividades humanas. Então, criança, tudo que está ao nosso redor, ele foi, para ele estar em nossa casa, algum recurso natural foi usado, tá? Então, por exemplo, o nosso guarda-roupa, a nossa cadeira, né? Veio da madeira. A madeira é um recurso natural obtido do tronco das árvores. O que mais que é obtido do tronco das árvores? O livro, esse livro SESI, o caderno que vocês estão utilizando aí, foi obtido através do recurso natural madeira, que é obtido do tronco das árvores, né? Ele é considerado um recurso renovável. Professora, o que é um recurso renovável? Ele pode se renovar caso as árvores que são derrubadas sejam replantadas. A madeira é um recurso natural utilizado pelos seres humanos desde a pré-história e é uma matéria-prima de grande importância. Bem, agora os metais. Então vocês podem me perguntar, tá bom, professora, mas e os metais? O ferro, a prata, todos o cobre, né? Que vocês sabem, né? Que tem tipos, por exemplo, de cano para fazer construção de uma casa, que eles devem, quando tem muita pressão, né? A água não pode ser cano de plástico, tem que ser cano de cobre. Então, onde que é tirado tudo isso? Né, os ferros lá, que são utilizados também, por exemplo, para a indústria de carros, né, de automóveis, enfim, onde é tirado tudo isso, né? Os metais, eles são encontrados misturados no solo e nas rochas, e são chamados de minérios. Os minérios são substâncias encontradas em solos e rochas, de onde é possível extrair os metais. Então, crianças, são os minérios, eles são extraídos da mineração, né? Professor, o que é mineração? Né? Quem que já viu, infelizmente, aquela tragédia que aconteceu lá em Brumadinho, em Mariana, lá em Minas Gerais, que matou um monte de gente, né? Ali eles estavam extraindo metais. Eles estavam extraindo minérios. Só que, como dizem, né, os pesquisadores aí, os estudiosos estão dizendo que eles erraram, eles fizeram alguma coisa lá de alguma forma irresponsável e que acarretou naquela tragédia, né? Então, o ferro, o cobre, os metais, eles são encontrados lá no meio das rochas, então tem que cavar e muitas vezes não adianta cavar, muitas vezes tem que fazer o quê? Explodir, né? Então, eles colocam bombas mesmo, né? Dentro da rocha, eles fazem um furo, colocam dentro da rocha, né? E depois aquela bomba explode, né? E aí vem, né? Aí com que foi destruído ali, eles conseguem falar, isso aqui, ó, isso aqui é importante pra gente, ó, isso aqui é ferro, ó, isso daqui é o que faz o cobre, enfim. É de lá que vem os metais. Então, já aprendemos recursos naturais, né? Madeira, metais. Vamos para os próximos agora. Cerâmica. A grande parte das matérias-primas utilizadas na indústria cerâmica tradicional, ela é natural.
e encontra-se em depósitos espalhados na crosta terrestre. Isso também, gente, a cerâmica, o que tem de cerâmica na nossa casa? O vaso sanitário, a pia do banheiro, alguns tipos de utensílios domésticos também, tá? Gesso, que é muito utilizado também na construção civil, né? Na construção de casas e tudo, né? Vem da cerâmica, tá? Agora, plástico. O petróleo se transforma em plástico através do refino do óleo das refinarias, onde surge a nafta, dando origem às petroquímicas que utilizam a nafta e a parafina em diversos tipos de materiais, entre eles o plástico. Então, professora, o plástico vem do petróleo? Sim, ele vem do petróleo. O plástico vem do petróleo, a gasolina vem do petróleo. Olha só que interessante. É por isso que a procura, né? Os pneus, por exemplo, são feitos pelo petróleo. A procura pelo petróleo é uma coisa muito intensa, né? Porque o petróleo ele tem um valor econômico muito grande. Então, de vez em quando eles vão lá e eles fazem aquelas perfurações no mar e o petróleo ele fica no subsolo bem profundo. Então, se feito de forma irresponsável, crianças, o que acontece? Vazamento de óleo. O que mais também que pode acontecer? Podem acontecer também contaminações do solo, por causa de máquinas, de produtos que eles usam para fazer essas perfurações, tá? Agora vamos lá. Tecidos. Para a produção dos tecidos, é preciso obter os fios, que vêm das fibras. Bem, e agora os tecidos. Para a produção dos tecidos, é preciso obter os fios, que vêm das fibras. Algumas fibras são naturais, por exemplo, algodão, lã, linho e seda. E outras são artificiais, fabricadas pelo homem, como nylon e poliéster. Também é possível produzir tecidos prensando ou colando fibras, tá? Então, os tecidos, né, eles são, as fibras naturais, elas são obtidas do algodão. Algodão vem da onde? Vem também da natureza. Bem, vidro. O vidro é composto por areia, calcário e barrilha. Carbonato de sódio, alumina, óxido de alumínio e corantes ou descorantes, para dar as cores, né? Então, quem sabia aí que o vidro, ele é feito de areia? Interessante, né? O vidro é feito de areia. Então, tudo que a gente tá vendo aí, as janelas, a parte de vidro das janelas, os copos, pratos, todos vêm do vidro. Vamos pro próximo agora. Bem, agora, criança, nós vamos responder as perguntas, tá? A gente precisa prestar atenção aqui, porque no texto que a professora passou, estão as respostas dessas perguntas, tá? Então, quando vocês estiverem respondendo, professora, eu tô com uma dúvida, o que é feito, de onde que vem o metal mesmo? De onde que vem a madeira mesmo, né? O que pode ser feito com a madeira, né? Então, vocês têm que voltar lá naquele texto explicativo, escutar o vídeo novamente ou ler o texto, dar um pause no vídeo e ler o texto. Bem, agora a página 12. Vamos lá. 1. Em grupos, troque ideias com seus colegas e responda as questões propostas a seguir. Como nós estamos, né, no ensino online, nós vamos fazer sozinhos, não em grupos, mas vocês podem trocar alguma ideia com quem estiver na casa de vocês também, com o pai, com a mãe, com os irmãos, tá? A. Que objetos são feitos de madeira? A gente viu isso lá no vídeo, né? O que é feito de madeira na nossa casa? É só olhar ao redor. A nossa cama, as nossas portas. A madeira é um recurso natural importantíssimo. B. Qual recurso é utilizado para obter madeira? Os troncos das árvores. Não é mesmo? Nós estudamos isso? Tudo bem. C. Que objetos são feitos de metal? Bem, também só olhar, é muito fácil, é só olhar a nossa volta, né? O que é feito de metal na nossa casa, né? Portão. Que mais, crianças? O fogão tem uma parte que é de metal também.
muitas coisas. O ônibus que a gente pega tem muitas partes de metal. A nossa casa também tem parte de metal. E sabe onde vai metal? No cimento que também é construído a nossa casa, para ficar bem forte. D. Quais são os recursos que são utilizados para se obter metais? Os minérios, os metais, eles são retirados da natureza através da mineração. Então, o que vocês vão escrever aí? Quais recursos? Os minérios que estão na natureza. E. Que objetos são feitos de cerâmica? Olha aí uma caneca. A professora tinha até comentado da caneca. O vaso sanitário. O que mais? O piso que tem na nossa casa? Também. Eles são feitos de cerâmica. F. Quais recursos são necessários para se obter cerâmica? O recurso é a própria cerâmica mesmo, que é encontrada na natureza. São poços, né? De cerâmica e que é a matéria-prima desse importante recurso natural também. E aí essas garrafinhas que nós estamos vendo aí, ó, G. Que objetos são feitos de plástico? Muitos, né, crianças? Garrafa PET, que mais? Embalagens de muitos produtos, a maioria dos produtos vem em embalagem de plástico, certo? H. Quais recursos são utilizados para se obter plástico? Nós estudamos lá naquele texto, né? É através do petróleo, certo? E que objetos são feitos de tecido? Nossas roupas. O principal são as nossas roupas, né? Mas também, por exemplo, a roupa de cama, né? Roupa de vestir, roupa de cama, o sofá, né? Essa parte de cima do sofá, certo? J. Qual recurso usamos para obter fios para fazer tecidos? É o algodão, que também é da natureza. O algodão, ele vem da natureza. Plantação de algodão, né? Então, de onde retiramos esse recurso para tecer fios, né? É da onde? Da onde retiramos esse recurso? Do algodão, que é aí que vem a lã, né? Que vem a linha, se transforma em linha, se transforma em lã. O algodão é um recurso natural. Bem, vimos aqui então a página 12, a página 13, certo? Bem, vamos para a página 14 agora, crianças. Que objetos são feitos de vidro? Que objetos são feitos de vidro? Bem, aqui na nossa casa nós temos pratos, nós temos copos, tem as embalagens também, né? Alguns tipos de por exemplo, azeitona, muitas embalagens também são de vidro, né? Que nós utilizamos. O ser humano utiliza muito vidro também. M. Quais recursos utilizados para produzir vidro? Areia. Tem mais alguns, né, materiais lá, mas o principal para se fazer vidro, para se produzir vidro, é a areia. N. De onde retiramos os troncos de árvores, os minerais, o barro, o petróleo, o algodão e a areia? De onde retiramos? Da natureza. É da natureza, tá? O. Quais desses materiais são recicláveis? Praticamente todos, né, crianças? Acredito que nós podemos falar praticamente todos, porque o papel, por exemplo, que é do tronco das árvores, né? Ele pode ser reutilizado. Os minerais também, eles podem ser derretidos e transformados em outras coisas, né? O barro também, tem pessoas que têm alguma coisa de barro que não utiliza mais e transforma em outras coisas, vasos de plantas, né? O petróleo, que é o plástico, né? Que também a garrafa PET é super utilizado na reciclagem. O algodão e também a areia. Praticamente todos os materiais que nós retiramos da natureza, eles são recicláveis, sim. Agora, diminuir e aumentar de novo, ok? Bem, aqui, ó. Atividade número 2. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Observe a fotografia. Bem,
Área desmatada da floresta amazônica para abrir espaço para pasto. Então, enfim, alguns fazendeiros, eles invadem, né, áreas da floresta amazônica, eles queimam, né, derrubam as árvores, enfim, dá um jeito de desmatar a floresta para levar gados, né, e criar gados aí. É claro que, enfim, né, a maioria de nós, não todo mundo, mas a maioria de nós ainda come carne, né? Então, assim, onde que estão esses bois? Onde que fica esses pastos? Eles precisam comer coisas, eles precisam ficar em algum lugar, né? Mas, infelizmente, crianças, muitas vezes, essas áreas desmatadas da floresta amazônica, ela é feita de forma irregular e às vezes até criminosa, o que traz muitos malefícios para o meio ambiente também, tá? Opa, aqui. Então, o que mostra essa fotografia? Nós acabamos de comentar e refletir, né? Uma grande área desmatada da floresta amazônica. Muito triste. Pergunta B. Pesquise sobre as consequências da exploração descontrolada de florestas para o meio ambiente e para a humanidade. E anote a seguir o que descobriu. Crianças, eu vou dar uma dica para vocês responderem essa pergunta, tá? Lembra que eu falei para vocês que todos esses recursos, né? Tem muitos recursos que eles são renováveis, né? Mas muitas vezes o ser humano ele não renova esses recursos. Então, assim, quem nos garante que todas as árvores que estão sendo cortadas estão sendo replantadas? Né? Se infelizmente existem pessoas, empresas tão egoístas, né? E inconsequentes, né? Não pensa nas consequências. Então, o que a gente pode colocar aqui? Quais são as consequências da exploração descontrolada de florestas para o meio ambiente e para a humanidade? Então, o que a gente pode responder? Tudo que mantém o ser humano vivo vem da natureza. Por isso, a exploração descontrolada traz sérios prejuízos para o meio ambiente e para a humanidade. Tá? Vou repetir, crianças. O que a gente pode colocar aqui nessa resposta B? Tá? Tudo que mantém o ser humano vivo vem da natureza. Por isso, a exploração descontrolada traz sérios problemas para o meio ambiente e também para a humanidade. Porque se o ser humano soubesse o quanto ele é dependente da natureza, ele não sairia por aí explorando dessa forma tão incorreta, né? Então é isso, crianças. Aqui embaixo, ainda nós temos, observe a fotografia, tá? Nós temos aqui e nós iremos falar sobre essa fotografia na próxima aula, tá bom? Vocês vão responder aqui, até a pergunta B, ok? Vocês podem observar essa fotografia aqui, que ela é uma mineração. Lembra que a gente estava falando de mineradora? Vocês estão vendo essas pedras que tem por aí, Aí tem muito ferro, metal, cobre, que tem valor financeiro, então eles contratam, né? As mineradoras contratam funcionários para fazer essa exploração aí, como eu falei para vocês, através de explosões mesmo. E as pedras vão, né, tudo pro ar, assim, fica aquela fumaça, tudo. Mas aí depois, quando acaba a explosão, eles veem que eles conseguiram bastante metal, bastante coisas que são, como eu disse, financeiramente tem um retorno, né? Mas tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Ok? Então, desta página aqui, da 14 e da 15, na página 15 vocês vão somente até a pergunta B, tá bom? Bem, então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que nós estamos sempre à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, se surgir dúvidas, estamos aqui. Não esqueça de enviar a atividade para a professora, essa parte é muito importante também, tá? Então, tchau, crianças, até a próxima aula. Tchau, tchau.